quarto ano, tudo bem? Quarto ano, a proposta de terça-feira, dia 21/9, né? Ele vai falar para você que você vai ter o primeiro horário de português e que nesse horário de português você vai fazer a leitura do texto informativo publicitário. Vou colocar para vocês um vídeo que tá no YouTube, que é bem legal e que fala muito sobre esse assunto. Depois, baseado na leitura do texto e também do vídeo do YouTube, você vai responder para mim a questão 1, 2, 3 e 4, certo? Geografia tem a leitura do texto, população e lá também tem o exercício que você precisa desenvolver para a tia Michelle. História tem os livros didáticos. Por que livros, tia? Porque português também é livro didático, tá? Então, história tem o livro, você vai fazer para mim a página 38, 39, 40 e 41. Português, você vai fazer a página 146, 147, 148 e 149. E para finalizar, a gente vai fazer também uma atividade de matemática, que é uns exercícios, são 3 problemas e também algumas contas de multiplicação, tá certo? Eu, como sempre, vou ler para vocês o texto e escute o que eu estou lendo e também leia o seu, tá bom? A gente vai falar sobre texto informativo publicitário. Ele diz que os textos informativos publicitários são aqueles que têm o objetivo, olha o objetivo desse texto, gente, anunciar alguma coisa, fazer com que a informação se torne pública. Então, ele te dá o texto e quer que todas as pessoas que estejam ali naquela região saibam do que ele está falando. Para isso que serve um texto publicitário, tá bom? Desde uma campanha de vacinação até os anúncios de produtos ou prestação de serviço. A gente vê muitos isso em outdoors, né? A gente vai, eu falo assim, que é até uma poluição visual, né? Que você nem sabe o que você lê primeiro. Mas o intuito dos outdoors é exatamente isso. Ele tem um texto publicitário. Às vezes esse texto publicitário é verbal, porque ele tem letras, ele tem frases, ele tem um pequeno texto, ou às vezes ele não é não verbal. Por quê? Porque talvez você vai ter só a imagem. E aí que eu digo a vocês, a gente pensa logo em propaganda. Como é que as propagandas entram na cabeça da gente? Por exemplo, você vê um certo outdoor ou um panfleto e você vê uma marca, você sabe de que você está falando. Por exemplo, o que, tia? Coca-Cola, né? Coca-Cola, se você vê lá aquele C grandão vermelho, você logo pensa, Coca-Cola. McDonald's. A gente vê lá, você já logo, pá, é McDonald's. Eu sei que ele está falando de McDonald's. Existem algumas marcas que elas fazem tantos anúncios publicitários, eles utilizam tanto dos textos publicitários não verbais, que a gente logo já tem em mente e já sabe do que está falando. Tipo, por exemplo, gente, eu quero morrer, né? Apple, né? Você vê a maçãzinha mordidinha lá, você fala assim, uma marca de celular cara, né? A tia Michelle sempre fala isso, né? Marca de celular cara, tá bom? Vamos lá, porque esse texto nosso, ele vai falar sobre isso mesmo, tá bom? Podemos encontrar os textos publicitários circulando em diversos suportes de comunicação, como os midiáticos, por exemplo, televisão, internet e rádio. Ou os jornalísticos, jornais e revista. Temos também os espalhados pelas vias urbanas. Olha o que a tia falou, outdoors, pontos de ônibus, postes de iluminação pública e etc. Onde você olha vai ter ali um papelzinho grudado. Isso é legal, gente? Acho que não, né? Igual a tia Michelle falou, a tia Michelle acha que é uma poluição visual. Geralmente, esses textos publicitários acabam enchendo a cabeça da gente e fazendo a gente consumir, né? Vamos lá. A linguagem verbal e não verbal. Lembra que eu disse das marcas? Lembra quando eu digo não verbal? Por quê? Porque às vezes é só um desenho e você já sabe de que ele está falando. E quando ele é verbal é porque ele tem letras, tem anúncios, tem frases e tudo mais, tá bom? Usadas nos textos publicitários é uma linguagem de fácil entendimento. Tá vendo que eu digo a vocês? Para que toda a população alcance o que está sendo falado. Então, pode ser que até que uma pessoa analfabeta. Tia, por exemplo, nem precisa... Ó, meu irmão, tia, tem 2 aninhos. Mas eles, quando a gente está passando ali, por exemplo, pela Santos Dumont, ele sabe onde que é o McDonald's. Então, ele sabe ler? Não, ele não sabe ler, mas ele reconhece a linguagem não verbal. Ele conhece que aquele símbolo representa o McDonald's que vende lanches, infelizmente, né, gente, gostosos, né? Fazer o quê, né? Gente, olha aqui, tem uma imagem e olha o anúncio dessa imagem, ó.
A Itália está inaugurando uma nova modalidade de hotel. Hotel de luxo? Não, hotel de lixo. O empreendimento, que é o primeiro do mundo, envolve cerca de 12 mil quilos de lixo, quantidade equivalente à média recolhida anualmente nas praias europeias. O hotel faz parte de uma campanha para conscientizar a população sobre o risco de poluição. Então, eles fizeram um hotel lá, gente, em vez de ser de luxo, é hotel de lixo, para as pessoas terem noção da quantidade de lixo que eles estão produzindo. Tia, eu achei que os anúncios, os informativos publicitários, era só para a gente consumir. Nem sempre. Por exemplo, a Itália, lá na Itália, eles fez um anúncio publicitário bem legal. Eles estão conscientizando a população que eles estão consumindo muito e estão acumulando muito lixo, tá? Gente, depois vai vir esse texto, vem aqui, né, o texto, né? E esse texto ele vai perguntar para você assim: no texto, hotel de lixo é uma propaganda informativa? É uma propaganda informativa. Ele está falando a quantidade de lixo que você está gastando, tá? As propagandas informativas apresentam acontecimentos reais ou imaginários? Os dois. No caso aqui desse hotel de lixo, é uma propaganda real, pois porque eles querem conscientizar, né, a população sobre a quantidade de lixo. Então, eles querem conscientizar e também se tornar público para conhecimento de toda uma população que eles estão consumindo muito lixo, certo? Número 2, a linguagem utilizada em um texto publicitário costuma ser clara ou complicada? Clara! Você não lembra que eu dei o exemplo do menininho lá, de 3, 4 anos? Ele sabe onde é o McDonald's, ele sabe o que é Coca-Cola? Então, sempre é um texto fácil, de fácil compreensão, tá bom? Número 3, qual é o fato exposto no texto acima, onde o fato aconteceu? Gente, sobre o que falava o texto? Onde ele aconteceu? Então, o fato aconteceu na Itália, né? E ele está falando sobre o quê? A quantidade de lixo que está sendo produzida lá naquele país. Número 4, que público essa informação é destinada? Gente, tem um público específico? Eu quero atingir só o público da Escola Uberaba. Eu quero atingir só o público lá do Santa Maria. Não, gente. Ele está falando do lixo de toda uma população. Ele está falando do lixo do país. Ele está falando do lixo de todo mundo. Então, essa informação é destinada a um público em geral. Certo? A gente finaliza aqui o português. Beleza. Tá? Geografia. Eles vão falar sobre a população. Vamos para o texto. Ó. A população é um conjunto de todas as pessoas que moram em um lugar. O que é população? É todo mundo que está dentro de um bairro, de um município, do estado, do país ou do planeta. Então, todo mundo que habita aqui, ó, eu falo que é uma população. Pode ser em maior escala ou em menor escala. Maior escala, por exemplo, tia, estou falando de todo mundo do planeta. Ou menor escala, estou falando de todo mundo do ano, da sala do 4º ano da professora Michelle. Então, tudo é uma população, tá certo? Os moradores da cidade formam a população urbana. Ó, mesmo? Todo mundo daqui mora na cidade, forma uma população urbana. E quem mora, tia, lá na fazenda, no sítio, eles formam uma população rural. Por quê? Porque eles estão morando lá na zona rural. Eles estão morando lá no campo, tá bom? Muitas pessoas moram no mesmo município desde que nasceram, enquanto outras vieram de municípios, estados ou países diferentes. Tudo bem, a gente falou isso na aula de hoje do MIT, né? Existem algumas pessoas que tentam melhorar a vida, então ela sai da sua cidade natal, que é a cidade onde ela nasceu, e vai para outras cidades. Normal isso também. No Brasil, a cada 10 anos é realizada uma pesquisa nacional para obter dados detalhados a respeito da população brasileira. Essa pesquisa é chamada de Censo Demográfico e ela é realizada pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ele quer saber quantas pessoas moram em Uberaba, quantas moram em Uberlândia, quantas moram no estado de Minas, quantas moram no estado de São Paulo. Então, eles contratam o estado, o estado é o governo do estado, ele contrata um instituto que é o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né, que é um censo demográfico, para saber quantas pessoas que estão morando em cada região. Beleza? Muito bom. Continuando, porque ele fala para mim que o último censo aconteceu no ano de 2010. Nossa, há 11 anos atrás, né? De acordo com esse censo, o Brasil havia cerca de 191 milhões de habitantes, tá? Então, pelo último censo, nós estamos com uma população no Brasil de 191 milhões de habitantes. As estimativas do IBGE para 2018 indicavam uma população de aproximadamente
Gente, a população vai crescer muito, 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 muito. Eles ainda não fizeram esse censo. Se fizeram, eles ainda não divulgaram. Então, a última pesquisa que a gente tem é que o Brasil tinha uma população de 191 milhões de habitantes. Beleza. Eu trouxe para vocês um mapa. Esse mapa, ele vai colocar para vocês a população de cada um desses estados, tá legal? Mas o que vocês precisam prestar bastante atenção é sobre o estado que você mora. Você mora em que estado? Tia, eu moro no estado de São Paulo. Não, lógico que não. Você mora aqui, ó, no estado de Minas Gerais, tá? Minas Gerais. Procura aí, ó, o M e o G. Tá vendo a bolinha do M e do G? O que significa MG? Minas Gerais, que é o estado que você mora. Mas ele não quer saber isso na primeira pergunta. A primeira pergunta ele falou assim pra você assim, ó, o estado mais populoso do Brasil é... Gente, olha aí pra mim. Tá aí, olha o tamanho da bolinha que tá aí, gente. Se você não achar pelo número, acha pela bola, tá bom? Mas o número maior que eu tenho aí é de São Paulo, gente. O estado mais populoso do Brasil é São Paulo, tá bom? De acordo com os dados do mapa, tem aqui. A estimativa que vive no estado onde você mora é entre... Gente, olha aqui. Olha no mapa. Olha lá, Minas Gerais. Olha na legenda. Legenda, população total. Achou Minas? Minas está em segundo lugar, como o estado mais populoso. E ele pergunta assim, você sabe dizer quantas pessoas que moram aqui no estado de Minas Gerais? Mais ou menos, a estimativa é que 19.597.330 pessoas moram aqui no estado de Minas Gerais. Tia, onde você viu isso? Aqui, ó. Deixa eu pegar aqui a minha lupinha. Aqui, ó. Minas Gerais, tá bom? Aqui tá Minas e aqui tá a nossa população estimada, tá bom? Mais ou menos, tá bom? Com certeza para mais, tá, gente? C. Seu estado está classificado entre o mais populoso, o menos populoso ou mais ou menos populoso? A gente está entre os estados mais populosos, tá bom? Primeiro aqui eu tenho São Paulo e logo embaixo já vem Minas Gerais. Então, eu marquei, né, que estamos entre os mais populosos, tá bom? Depois, na letra D, ele pergunta se o estado onde você mora. Qual que é mesmo o estado que você mora? Esse mesmo, e vai cair na prova, tá bom? O estado que você mora vai cair lá na sua prova, que é Minas Gerais, tá bom? O estado onde você mora, em relação aos demais estados da mesma região é... Gente, se a gente comparar entre São Paulo, Minas, Goiás, que é o que tá perto da gente aqui, né? Espírito Santo, Rio de Janeiro, eles estão entre um dos mais populosos ou menos populosos? Mais populosos. A gente está entre os mais populosos, na verdade, do país inteiro, né? Então, pode marcar a opção aí entre um dos mais populosos. Crianças, matemática. Chegamos na sua querida matemática. Eu sei que todo mundo gosta de matemática, né? Trouxe para vocês 3 problemas de matemática. O primeiro fala que a Mariana tem 24 anos e seu pai tem o dobro. Toda vez que eu falo de dobro... Toda vez que eu falo de dobro, eu tenho que multiplicar por 2. Então, eu vou fazer 24, que é a idade da Mariana, e vou multiplicar por 2, porque é o dobro da idade da Mariana, é a idade que seu pai tem. Se eu multiplicar 24 vezes 2, eu vou ter que resultado? Esse mesmo. B. E o B, ele falou pra mim assim, que o seu João tem 3 centenas de laranja. A primeira coisa que eu preciso descobrir nesse problema, quanto que é 3 centenas? Quanto será 3 centenas? 100, 100. Eu tenho 3 vezes o 100. 100, 200, 300. 300, tia. 3 centenas é 300. Muito bem. Mas ele falou assim, cara, eu tenho triplo. Toda vez que eu falo de triplo, eu estou falando de multiplicação por 3. Como é que eu desenvolvo, então, essa conta? 300 vezes 3. E aí eu vou ter um resultado de C. O Henrique, ele foi no sítio e ele levou 20 sacos de ração. Na terça-feira ele voltou e levou o quádruplo. Gente, se dobro é 2, triplo é 3. Então, quádruplo é 4. Tia? Quádruplo é 4. Então, eu vou pegar os 20 sacos que ele tinha levado na segunda e vou multiplicar por 4, porque foi a quantidade de sacos que ele levou na terça-feira. Então, a minha conta vai ficar 20 vezes 4. E eu vou ter o resultado que vai ficar aquele resultado. A número 2, ele falou assim, multiplique sem armar. Por que eu não posso armar? Vai ficar muito difícil para minha cabeça, não vai. Por quê?
Todo número que eu multiplico por 10, por 100 e por 1000 é muito fácil. Por quê? Porque eu vou manter o número e vou acrescentar a quantidade de zeros. Como assim? 25 vezes 10 é 250. Por quê? 25 vezes 1 é 25. 10 não tem só um zero? Então, eu acrescento zero. 35 vezes 100. Coloco o 35 e acrescento a quantidade de zeros do 100. 0, 0. Vai ficar 3.500. 35 vezes 1000. Mesma coisa. Conservo o 35 e acrescento a quantidade de zero que tem o 1000. 1000 tem quantos zeros? 3. Então, como é que eu vou fazer essa conta? Acrescento 3 zeros. Tá legal? Crianças, depois arme e efetue as multiplicações. Então, eu vou armar a continha 1.246 vezes 2, 1.329 vezes 3, 1.256 vezes 4 e 1.238 vezes 5. Essas aí eu vou deixar vocês pensar, tá? Mais tarde eu volto com a resposta, lá no grupo fotografado. Não esqueça, gente, quarta, português, avaliação. Quinta, avaliação de matemática. Sexta-feira eu tenho uma avaliação de geografia, história e ciências. Vou mandar o link, mando lá o link, você clica em cima e você faz a prova. Terminou de fazer a prova, corrigiu, tem certeza que está certo? Vai lá no último botão e coloca enviar, tá? E a prova chega certinha aqui para te mexer, tá legal? Fica com Deus, mais tarde tem correção. Se você fez as atividades, eu preciso que você envie as fotos. Não tem outro jeito de eu saber que você fez se você não enviar as fotos. Tá legal? Amanhã eu volto. Tchau, tchau.